Olá, aqui é o professor de saneamento Gilberto Barreto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta videoaula. Trata-se de uma aula experimental criada no âmbito do projeto de ensino da PROEM, denominado Capacitação para Uso de SIGA-A por docentes e discentes do IFPA. E o tema desta aula experimental é Sistema de Tanque Séptico. E o público-alvo são os alunos do curso de saneamento do IFPA. E quem tiver interesse no tema. O conteúdo que a gente vai abordar aqui, como a gente pode ver aqui no item 1, é Sistema de Tanque Séptico, definição e finalidade. 2. Importância sanitária e econômica dos sistemas de tanque séptico. 3. Principais concepções ou layouts para projetos de sistema de tanque séptico. E 4. Exemplos de aplicação. Como material didático, vocês terão disponibilidade desta videoaula, né? Estará disponível para vocês fazerem download a videoaula. Também os slides utilizados nessa videoaula no formato PDF, para quem quiser imprimir, ler ou ler no seu celular ou qualquer outro dispositivo. E o material que está indicado na bibliografia aqui, que a gente pode ver que é o Manual de Saneamento da FUNASA. É um livro digital muito bom, que eu vou colocar aqui o link para vocês fazerem o download. Como meio de interação, nós vamos fazer uma interação via webconferência. Vou utilizar um software Zoom. É uma reunião virtual em que eu vou criar um link para a gente conversar, para dirimir dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ao término dessa aula, vocês podem tirar diretamente comigo, ao vivo, online, por webconferência. Outra forma da gente interagir vai ser um fórum. Eu vou criar um fórum, um espaço dentro do SIGA-A para vocês apresentarem as dúvidas de vocês lá e a gente enriquecer um pouco mais essa aula com informações. Ao término dessa aula e dado um prazo, eu vou aplicar uma avaliação no formato de um questionário. Vocês vão receber o link, vão responder o questionário e eu já vou ter acesso às respostas de cada um de vocês. Tá certo? Então, antes de iniciar o assunto propriamente dito, eu preciso compartilhar com vocês alguns conceitos básicos e fundamentais. E aqui de cara a gente já percebe que quando o assunto é sistema de esgotamento sanitário, existe o sistema coletivo e o sistema individual. O sistema coletivo é aquele em que se tem uma rede coletora, né, passando nas vias e coletivamente coletando esgoto de todas as residências ali do bairro, né? E aí aquela rede coletora conduz o esgoto para uma estação de tratamento de esgoto. Às vezes é necessário uma elevatória e às vezes não, depende da topografia do terreno. Mas aqui você tem uma rede coletora passando no bairro, coletando esgoto de todas as residências e conduzindo esse esgoto para uma estação de tratamento de esgoto que irá, por processos físicos, químicos e microbiológicos, remover o material indesejável e aí aquele recurso, que é o esgoto, que é água, né, e mais resíduos, e ali devolver para a natureza, né, como uma destinação final, normalmente são os mananciais, né, rios, lagos, etc. e tal. E uma coisa importante a ser observada aqui, que esses sistemas, eles são projetados, são sistemas complexos, são sistemas que requerem um custo de infraestrutura relativamente elevado, e projetada por profissionais da área da engenharia sanitária, tá certo? Enquanto que os sistemas individuais, eles são soluções para cada residência, para cada domicílio, onde ele vai coletar, vai tratar e vai dispor para a natureza aquele esgoto tratado, tá certo? Aqui em cima, por exemplo, eu tenho aqui, né, o esgoto sendo coletado da residência, ele inicia aqui no tanque séptico, passa depois que ele é tratado no tanque séptico, ele precisa ser
tratado ainda mais, né? Porque o tanque séptico sozinho ele é insuficiente para tratar o esgoto. Eu preciso dar um tratamento complementar, né? E aí, depois desse tratamento complementar, eu posso lançar esse esgoto ou no solo, ou no rio, ou no sistema de drenagem. Aqui nesse exemplo, eu tenho uma rede de coleta de água de chuva, né? Sistema de drenagem, tá certo? Então, aqui eu tenho um sistema individual de tratamento, com utilização de tanque séptico, um tratamento complementar, e esse esgoto ele pode ser lançado na sarjeta e, portanto, no sistema de drenagem. Aqui nesse segundo exemplo, eu tenho um sistema individual que também é composto de tanque séptico, né? O esgoto do tanque séptico ele é tratado por um sistema complementar de tratamento, e daí ele é disposto, nesse exemplo aqui, ele pode ser disposto no solo, no rio, no igarapé, tá certo? Então, esse aqui é um conceito importante. É importante destacar que para esse sistema individual, ele também precisa ser projetado por um profissional da área da engenharia sanitária. Por quê? Existe uma série de normas para planejar e elaborar os projetos, né? Aí o engenheiro vai calcular, ele vai pensar alternativas, né, que estão previstas nas normas técnicas, e aí projetar o sistema e executar, implantar e operar, né? Coleta e tratamento de esgoto coletivo e individual. E que tanto um quanto o outro precisa ser projetado, eles têm critérios de projeto e precisam ser pensados, projetados, executados e manutenidos, operados de forma adequada. No caso do sistema de tanque séptico, do sistema individual, há uma necessidade expressa de projetar tais sistemas de acordo com as recomendações de duas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A NBR 7229, de 93, e a NBR 13969. A primeira se reporta a projeto, construção e operação de sistema de tanque séptico. É uma norma de 15 páginas. E a segunda, referente a tanques sépticos, referente às unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos. Projeto, construção e operação. Veja bem aqui, essa norma ela é específica para o tratamento complementar, que eu falei ainda agora. O tanque séptico por si só ele é insuficiente, ele não remove, ele não trata de forma suficiente o tratamento de esgoto. Eu preciso tratar no tanque séptico e tratar mais ainda em sistemas complementares. E para isso tem essa norma da ABNT aqui, essa NBR 13969. Olha, veja que ela tem 60 páginas. 60 páginas que abordam cada uma das opções de tratamento complementar para o sistema de tanque séptico, popularmente conhecido como fossa séptica. Então, eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que um sistema de tanque séptico ele precisa atender critérios importantes para, de fato, evitarmos a contaminação do solo, para, de fato, se alcançar condições sanitárias apropriadas. E, lamentavelmente, não é o que se vê na construção civil nas cidades, principalmente em áreas mais afastadas da zona urbana. Parece que todo mundo sabe construir tanque séptico. Todo mundo que vai construir a sua casa vai contratar um pedreiro, e aquele pedreiro ele sabe construir um tanque séptico. Todo cidadão parece que a gente percebe que o tanque séptico, popularmente conhecido como fossa, basta fazer um buraco no solo, alguns nem alvenaria coloca, só faz o buraco mesmo,
né? E pronto, faz uma caixa ali de alvenaria, enterra no solo e pronto, já tem a sua fossa. Só que não, né? Não é assim, mas infelizmente isso acontece muito e acaba colocando em risco aí muita coisa em jogo, tá? Mas eu vou aproveitar aqui já para iniciar a definição aqui técnica do sistema de tanque séptico, que é nada mais nada menos que um conjunto de unidades destinadas ao tratamento e à disposição final de esgoto, mediante utilização de tanque séptico e unidades complementares de tratamento e ou disposição final do esgoto e lodo, né? Ou seja, não é só fazer um buraquinho ali no solo com uma caixinha de alvenaria e pronto. Vamos lá, tá certo? Então, voltando àquela figura, o sistema de tanque séptico é um sistema que para tratar o esgoto domiciliar de um domicílio e é constituído de um tanque séptico, ele inicia por um tanque séptico e depois é finalizado com uma ou mais unidades de tratamento complementar. E destinação final, né? E aqui nesse exemplo, destinação final é o sistema de drenagem. Nesse outro exemplo aqui, destinação final é o igarapé, é um córrego ou o próprio solo. E esse sistema de tanque séptico ele tem uma importância econômica e sanitária que precisa ser destacada aqui. Veja bem, como eu falei ainda agora, não é só enterrar uma caixa de alvenaria no solo. É um projeto que requer um profissional treinado e capacitado na área, e esse profissional vai planejar, projetar, calcular, construir, de forma a atender os critérios previstos na norma técnica. Acontece que quando falta um profissional, quando a população acaba ignorando isso e construindo de forma inadequada, por falta de fiscalização, né? O que acontece no geral? Todo mundo sai construindo as suas casas. Eu vou construir a minha casa, eu não tenho condições de contratar um engenheiro, eu vou construir, chamar ali um pedreiro bom que eu conheço, ele vai construir a minha casa, e a minha casa, e aí naturalmente vai construir também a fossa, e aí sem projeto, sem nada, mas só lembrando, né? Aqui eu botei um exemplo de uma planilhazinha de cálculo, né? Que considera vários critérios: temperatura ambiente, número de usuários, tempo de limpeza do tanque séptico, taxa de formação de lodo, enfim, distância do aquífero do lençol freático. Existem vários critérios previstos em norma aqui, ó. Um desenhinho esquemático aqui de um tanque séptico e de um filtro anaeróbio, só para mostrar para vocês que aqui, ó, tem vários detalhes, né? Vários detalhes, inclusive aqui a norma prevê que há uma distância mínima de 1,5 metro do aquífero, né, do fundo, da última unidade que constitui o sistema, enfim, ou da unidade mais profunda, né? Aqui o tanque séptico também tem tubulação de entrada, aqui tem, aqui, ó, esse tubo vai mergulhar uma certa, tantos centímetros. Há uma necessidade de um desnível de 10 centímetros do tanque para o sistema complementar, né? Enfim, o que você observa aqui rapidamente nesse esquema são detalhes que com certeza lá o pedreiro que só faz uma caixa de alvenaria em terra no solo vai desconsiderar totalmente e, portanto, aquilo não vai atingir a necessidade a que se deve cumprir um sistema de tanque séptico. Tá? E quando isso não é obedecido, né, quando não se obedece os critérios normativos, esse sistema de tanque séptico ele acaba infiltrando e contaminando o solo. Acaba virando uma fonte contaminadora, uma fonte contaminante do solo. E contaminando o solo, consequentemente, contamina o lençol freático, o aquífero subterrâneo, né? E aí vira um problema de ordem sanitária aqui, ó, nesse exemplo aqui de contaminação do lençol freático. Eu tenho aqui uma fossa mal construída, né? Somente um tanque séptico mal construído. Ele vai infiltrar e contaminar o solo,
né? Quando chover, essa água vai saturar o solo e por gravidade vai atingir aqui o lençol freático, os lençóis subterrâneos. E normalmente o cidadão, ele que não tem acesso a um sistema coletivo de água, ele vai coletar e captar água através de um poço, né? Um poço que capta água logo do primeiro lençol, um lençol freático sujeito a essa contaminação aqui. E aí, ó, ali na caixa d'águazinha, em marrom, simbolizando a água contaminada. E aí eu vou ter problemas de saúde, né? Que aí é a questão do aspecto sanitário, ó. Então, eu botei aqui 3 aspectos sanitários que eu gostaria de destacar aqui para vocês. O aspecto 1 é que um tanque séptico, um sistema de tanque séptico, permite controlar e prevenir doenças. Então, quando eu faço um tanque séptico de forma adequada, eu afasto o esgoto do domicílio, né? O cidadão ele não quer ter contato com o esgoto, eu afasto aquele esgoto, mas não é suficientemente importante somente afastar, eu preciso também proteger o solo. Daí a importância de projetar de forma adequada, né? Então, sob um aspecto sanitário, quando eu construo de forma adequada um sistema de tanque séptico, isso me permite controlar e prevenir doenças. 2, né? Propiciar conforto, bem-estar e segurança. Então, eu já não tenho mais aquela casinha lá no quintal, né? Agora eu tenho um sistema projetado, planejado, né, por um profissional da área de saneamento, que vai afastar o esgoto do contato com o cidadão, com o morador, né? Então isso acaba trazendo por consequência conforto, bem-estar e segurança à saúde daquele morador, daquele usuário. Outro aspecto sanitário é o item 3, que aumenta a esperança de vida da população. Naturalmente, quando eu afasto o esgoto, quando eu diminuo a possibilidade de contato do esgoto com a pessoa com o esgoto, isso diminui drasticamente a chance de adquirir alguma doença, né? Então, se eu tenho um sistema adequado para coletar e tratar esgoto daquele domicílio, distanciando o cidadão do esgoto, naturalmente eu diminuo chances de adoecimento. E quanto menos adoece o cidadão, mais esperança de vida ele vai ter, ele vai ser mais sadio, né? Então isso é natural e isso é o que se espera quando se implementa sistemas para coletar e tratar esgoto. Quanto ao aspecto econômico, é importante destacar que eu listei 3 itens, que é consequência do aspecto sanitário. Veja bem, o item 1, aumentar a vida média do trabalhador. Quando o trabalhador adoece menos, né, ele tem mais longevidade, né, ele vai viver mais tempo. Se o trabalhador vai viver mais tempo, ele vai trabalhar e vai produzir mais para a nação, aumentando o produto interno bruto, aumentando o PIB, né? Então, isso é bom para a economia. Outro item é o item 2, aumentar a vida produtiva do trabalhador, né? Aumentar a vida média, aumentar a vida produtiva. O que significa aumentar a vida produtiva? Se eu adoeço menos, eu vou faltar menos ao trabalho. Se eu falto menos ao trabalho, eu sou mais produtiva. Minha vida produtiva é maior. Outra coisa, se eu adoeço menos, tenho mais saúde. Se eu tenho mais saúde, eu tenho mais criatividade, eu tenho mais alegria e, por consequência, me torno um cidadão mais produtivo, aumentando a riqueza do país, né? Então, isso é um aspecto econômico importante. O aspecto 3, que é preservação ambiental, favorece o turismo. Quando eu poluo menos os solos e os rios, né, eu garanto uma qualidade ambiental daquele recurso natural, seja o rio, seja o igarapé, né? E se eu mantenho a qualidade daquele recurso natural ali, naturalmente ele fica atrativo do ponto de vista do turismo, né? E acabo atraindo mais turismo para aquela localidade. Então, e aí, movimentando o turismo, eu aumento as chances de melhorar a economia local, né? E a economia regional e nacional, né? Ganha o indivíduo e ganha a sociedade como um todo. E agora nós vamos ver alguns layouts possíveis para um sistema de tratamento, um sistema de tanque séptico.
Só ressaltando mais uma vez aqui, o sistema de tanque séptico, ele começa com o tanque séptico e depois precisa ser complementado com uma outra unidade de tratamento. E aqui tem as opções aqui nesse esquema aqui, ó. Então tem o esgoto afluente, que é entrando aqui no tanque séptico. Esse tanque séptico ele pode ser circular ou pode ser retangular, né, prismático. Esse tanque séptico ele vai fazer um tratamento inicial do esgoto e dele vai sair um líquido, né? Vai sair um efluente líquido e um efluente sólido, que é o lodo, semissólido, né? Que é o lodo. Então, eu preciso tratar o efluente líquido do tanque séptico, e tem essas soluções aqui possíveis, e preciso tratar o lodo, né, do tanque séptico, que tem essas soluções aqui, ó. Veja bem, eu estou falando de um sistema de tanque séptico, que é um sistema de esgotamento sanitário individual. E nesse esquema, aproveito a oportunidade para lembrar mais uma vez, não é apenas fazer uma caixa de alvenaria e enterrar no solo. Aqui tem critérios de projetos construtivos e operacionais, tanto para o tanque séptico quanto para as unidades de tratamento complementar aqui, ó. Só aqui listando, ó. Nós não vamos tratar isso aqui nessa aula, essa é só apenas uma aula introdutória que eu quis enfatizar e apresentar para vocês a importância do tanque séptico na construção civil, na questão de tratamento de esgoto. Então, a parte líquida que sai do tanque séptico, eu posso complementar o tratamento por meio de um filtro anaeróbio, de um filtro aeróbio, de um filtro de areia, de uma vala de infiltração, ou posso, por meio de um simples escoamento superficial, ou posso fazer uma desinfecção. Tá? Então, o tratamento complementar para o efluente líquido do tanque séptico pode ser por meio dessas soluções aqui, ó. E que aquela segunda norma que eu apresentei agora para vocês, ela vai detalhar cada uma dessas alternativas aqui. Detalhes de cálculo, detalhes de desenho, detalhes construtivos, detalhes operacionais, tá certo? Mais uma vez dizendo, não é apenas fazer uma caixa de alvenaria e enterrar no solo. O lodo que é gerado no tanque séptico, ele pode ser aqui tratado por um digestor, por um leito de secagem ou numa ET, estação de tratamento de esgoto. Se na cidade onde você mora, onde você está projetando esse sistema individual de tratamento, se nela tiver uma estação de tratamento de esgoto, você pode pegar esse lodo, né, coletar esse lodo, né, através de um caminhão limpa-força e transportar esse lodo para uma estação de tratamento de esgoto, tá certo? Além desse tratamento complementar, dessas unidades alternativas aqui para tratamento complementar do efluente e do lodo, eu tenho também a questão da disposição final, né? Que depois que eu pegar esse efluente, tratar num filtro anaeróbio, por exemplo, eu posso dar um destino final depois disso, tá? Que pode ser um poço absorvente, que é um sumidouro, uma vala de infiltração, eu posso lançar direto no corpo d'água, eu posso lançar num sistema público lá de drenagem, tá certo? O lodo, a parte do lodo, depois aqui que ele é tratado aqui, ó, o que sobra dele pode ser lançado num aterro sanitário ou num campo agrícola, sendo utilizado para fertilização, né, para alguns produtos da agricultura, tá certo? Então, só para deixar muito bem claro, né, não é qualquer profissional que está capacitado para projetar, construir
um sistema de tanque séptico, tá certo? Vamos lá, como exemplo, o que a gente pode usar como solução sistema de tanque séptico, eu trouxe esse exemplo aqui, uma comunidade de pescadores, né? Esse exemplo ele é muito típico na nossa região amazônica, né? Onde existem muitas comunidades ribeirinhas, tá certo? São pequenos aglomerados populacionais, né? Pequenas comunidades que vivem às margens de um rio, né? de um corpo d'água. Nesse exemplo aqui, um rio fictício chamado Peixe de Ouro. E aqui, numa comunidade, normalmente, na entrada da comunidade eu tenho estivas, pontes, né? Tá certo? Pontes aqui de madeira, estou representando aqui, ó, estiva em madeira. Nessas pequenas comunidades, normalmente tem uma igreja, tem uma escola, tem restaurantes, tem um centro comunitário, tem um postinho de saúde e tem as casas, né? E aí existem casas de vários padrões, né? Casas pequenas, casas médias, casas grandes, casas de baixo padrão, médio padrão e alto padrão, né? Estou falando de padrão de acabamento, etc. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tá certo? Essas possibilidades. Aqui, ó, veja bem, tem espaço livre aqui, ó, espaço livre aqui, tem outro espaço livre, um bem aqui, ó, outro espaço livre. Essa comunidade ribeirinha, né, ela vai consumir água naturalmente e vai gerar esgoto. E não é bom do ponto de vista sanitário, ambiental, ecológico e turístico eu contaminar aqui esse rio, né? Aqui as proximidades. Então eu tenho que coletar e tratar esse esgoto. Eu posso, aqui como exemplo, veja bem aqui nesse exemplo, ó, eu coletei aqui, ó, fiz uma tubulação, um sistema de tubulação aqui, coletei água, esgoto dessa casa 1, dessa outra casa tipo 1, dessa outra casa aqui tipo 2, coletei aqui do banheiro desse restaurante, coletei aqui, né? E eu coletei o esgoto desses domicílios, dessas construções, dessas edificações, através de um pequeno sistema de tubulação e trouxe aqui para um sistema de tanque séptico, né? Você já pode estar se questionando aqui nesse exemplo por que eu estou coletando esgoto de mais de um domicílio, de mais de uma edificação, se se trata de um sistema de tanque séptico individual, né? Eu já estou considerando adaptações aqui, né? Eu posso, apesar de ser um sistema individual para coletar e tratar esgoto, eu posso juntar o esgoto, por que não, de 2, 3 casas, né? Eu posso fazer isso, trazer esse esgoto e tratar aqui. É que nem num condomínio, pessoal. Às vezes tu tem um condomínio ali vertical, né, de apartamentos com 10, 15 casas, e aí desce uma tubulação daquele prédio lá, um prédio de 3, 4, 5 andares, e aquela tubulação coleta esgoto de todos os apartamentos e lança ali num tanque séptico, num sistema de tanque séptico. Aqui não é um condomínio vertical, mas eu posso considerar isso aqui um agrupamento, né, domiciliar, né, e coletar ali o esgoto dentro das possibilidades que não exceda um volume muito grande de esgoto e aplicar um sistema de tanque séptico aqui, tá certo? Então, isso só foi um pequeno exemplo do que dá para resolver com o sistema de tanque séptico dentro de uma comunidade. Aí eu teria que coletar o esgoto dessas casas, dessas residências, até porque, pessoal, veja bem aqui uma coisa que é muito comum na Amazônia, nessas comunidades ribeirinhas. Aqui, ó, é uma casa coladinha com a outra, né? Atrás dela já tem outra casa, né? Se você que conhece a realidade ribeirinha sabe que eles não têm quintal, ele não tem espaço físico suficiente para instalar um sistema de tanque séptico.
né? Uma casinha colada na outra, do lado do outro, na frente e atrás. Então não há espaço para eu instalar um sistema de tanque séptico para essa casa, nem para essa individualmente. Mas é possível sim eu, através de tubulações, coletar o esgoto de uma quantidade pequena de domicílios e transportar esse esgoto e tratar num sistema de tanque séptico, tá certo? Eu fiz questão de trazer esse exemplo aqui, né, que apesar de ser uma coleta de esgoto coletiva, onde eu usei aqui nesse exemplo mais de uma edificação, é uma solução ainda individual, ela não é aquela solução coletiva tradicional, tá certo? É possível fazer isso, e isso é feito, né, através de condomínios, em exemplos como condomínio, tá certo? Vamos para outro exemplo. Nesse outro exemplo, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, aqui foi um projeto que eu fiz alguns anos atrás, ainda antes de ser professor do IFPA. Era um galpão, né? Um empresário me contratou para fazer o sistema de coleta e tratamento do esgoto do projeto dele, que era um grande galpão que ele ia armazenar alguma coisa. E aí, para ele ter licença para construir e operar esse galpão, a Secretaria de Meio Ambiente solicitou dele um projeto para coleta e tratamento do esgoto gerado ali. E aí, onde é que se gera esgoto aí nesse projeto? Bom, ele tem aqui logo no início aqui, ele tem uma guarita, né, que é no portão de entrada, que tem um banheirozinho lá para o vigilante, para o porteiro. Tem essa área administrativa, que teria os escritórios, funcionários trabalhando, que teriam banheiros masculinos e femininos, eu acho, para produzindo esgoto. E lá atrás teria uma oficina mecânica. Aqui são caminhões, olha aqui, para você ter ideia do tamanho da coisa. Ó. Caminhãozinho aqui, ó, perto do projeto todo, né? E aqui vários estacionamentos. Então ali na oficina mecânica teria banheiro também. Então eu projetei 3 sistemas, o sistema guarita, o sistema administrativo e o sistema da oficina. Vou aqui rapidamente mostrar para vocês aqui na guarita, ó. Eu tenho aqui o portão de entrada, né? Cadê? Tá aqui, ó, o portãozão de entrada aqui. Uma rampa de subida, né? Tá aqui um carrinho, só para ter ideia da escala. Aqui é a guarita, tá aqui a escada da guarita, né? Sobe aqui, sobe por aqui e entra bem aqui, ó. Aqui é o ambiente do porteiro, né? Uma janela aqui, outra aqui. E o porteiro, obviamente, tem que ficar lá direto, não pode sair E aqui é o banheiro, que é na própria guarita, né? O banheiro simples, com um vaso sanitário e com uma pia, né, para lavar as mãos aqui. Aí aqui eu desenhei aqui o sistema de tubulação, né? Tá certo? Coleta, né? Aqui tem um tubo de queda, de descida, TQ, ó. Aí vai por gravidade e entra aqui numa caixa de dispersão. E daqui vai por gravidade pela tubulação e entra aqui já no primeira unidade, ó, tanque séptico, ó, uma profundidade útil de 1,25 metros. Aqui é uma tampa de dispersão. Daqui vinha para um poço seco de dispersão. Daqui um filtro anaeróbio de fluxo ascendente, né, de 1,80 de profundidade. Por gravidade, tubulação vinha. Chegava aqui numa caixa de distribuição, olha, o esgoto era direcionado para 2 sumidouros. Então, o que é que nós temos aqui nesse sistema aqui, como a gente viu ainda agora? Começa pelo tanque séptico, tem um tratamento complementar através de um filtro anaeróbio e depois aqui a destinação final, que é o próprio solo, né? Aqui o esgoto tratado, ele é infiltrado no solo através de um dispositivo chamado sumidouro, que tem normas, regras, dimensões, parâmetros a serem severamente avaliados. Vou só te dar um exemplo aqui disso daqui. Para você poder adotar essa concepção, só para você ter ideia, você tem que fazer um ensaio no solo. Um ensaio no solo chamado percolação.
E esse ensaio ele tem um procedimento passo a passo previsto em normas da ABNT. Eu preciso testar esse solo. Só para você ter ideia, o teste desse solo aqui é um mínimo de R$1.000 a R$2.000 para fazer esse teste de percolação do solo. Tem que ser um técnico da área que entenda e vai fazer esse teste. Para saber se o solo, se o terreno ali onde vai ser implantada aquela solução, no caso o sumidouro, se esse solo teria condições físicas e hidráulicas de absorver esse efluente desse sistema, tá certo? Então, mais uma vez eu estou destacando aqui, não se trata apenas de você fazer uma caixinha de alvenaria e enterrar no solo, como muita gente está fazendo e tem feito, né? Tá certo? Aqui, ó, vamos aqui, isso aqui é o sistema da guarita. Deixa eu aqui navegar pela planta baixa, aqui, ó. Aqui, ó, tem uma área de recepção e aqui tem banheiro. Tem dois banheiros, tem um banheiro masculino e tem um banheiro feminino, né? Aqui é um banheiro, olha aqui, ó, entrando aqui pela porta, aqui tem uma pia, aqui tem um mictório, é um banheiro masculino. Aqui tem uma cabine com vaso sanitário, aqui outra cabine. Saindo desse banheiro aqui, ó, eu entro nesse outro banheiro, provavelmente é o banheiro feminino, ó. Aí já tem aqui 2 lavabos com uma bancada, provavelmente um espelho aqui, né? Aí aqui eu tenho 3 cabines. Não, aqui eu tenho uma cabine, aqui foi deletado o vaso sanitário, o desenho aqui, né? Mas eu tenho aqui uma cabine, né? Aqui outra cabine e aqui uma outra cabine de vaso sanitário. Onde eu tenho tubulações, aqui o projeto consistia em coletar através dessas tubulações e conduzir para o sistema de tratamento. Aqui observa que saindo desse banheiro, aqui tem tinha uma área aqui, não sei que área era essa, não lembro aqui, mas aqui era uma pia, que geraria esgoto, né, teria que coletar esse esgoto e conduzir para o tratamento. Aqui também era uma outra área, cozinha, aqui ó, um fogãozinho aqui uma pia com uma bancada, vai gerar esgoto, eu preciso coletar através de tubulações, né? E aqui conduzir para o sistema de tratamento. Então todo o esgoto aqui, o esgoto era coletado de 2 banheiros e de uma cozinha e de uma área que eu acho que era um refeitório, aqui era o refeitório. Tinha mesa para se alimentar e aqui lavar a mão no final, né? Então eram os 2 banheiros, um refeitório e uma cozinha. Aí coleta todo esse esgoto através desse sistema de tubulações aqui. Tudo isso é calculado. Tem normas para atender essas tubulações aí, diâmetro, declividade, vazão, volume de esgoto transportado, velocidade de transporte, enfim. Vem para essas caixas coletoras e daqui entra para o sistema, por gravidade, entra aqui no sistema. Ó. Esse sistema tem um tanque séptico, tá aqui ó, fossa séptica. Aqui uma caixa, aqui o filtro anaeróbio, ó, mais um filtro. E aqui, como era mais esgoto, eu já precisei colocar 4 sumidouros. Ó. Mais uma vez aqui foi feito o teste de percolação dessa área do terreno, né? Dessa área do terreno, para ver se era possível adotar essa solução. E foi feito e foi possível. Então, aqui, ó, um teste de percolação aqui, mais ou menos R$2.000. Outro teste de percolação aqui também de R$2.000. E aqui no fundão do terreno tinha oficina e 2 banheiros. Um banheiro masculino e um banheiro feminino. Tá aqui o masculino, olha o mictório aqui, ó. Entra por aqui, aí é pia, mictório, cabines de vaso sanitário e cabines de chuveiros, ó, de um lado. O banheiro feminino também, aqui 2 pias, chuveiros e vaso sanitário. E aí tubulações coletando todo esse esgoto, né? Aqui ó, ralo, caixa de gordura, caixa de dispersão, né? Aqui também, ó, aqui, ó. E aí transporta esse esgoto lá por gravidade e entra aqui no sistema de tanque séptico,
aqui é uma fossa, uma caixa aqui de inspeção, um poço seco, para instalar um registro não, aqui para liberar gás, um filtro anaeróbio de fluxo ascendente, aqui uma caixa de distribuição e aqui os sumidouros, ó, tá certo? Então esse aqui é um outro exemplo que estou trazendo para vocês, pessoal, de sistema de tanque séptico. Em empreendimentos é uma exigência, né? Que se não tiver apresentar o projeto, o órgão ambiental não libera a construção disso daqui. Então, aqui são mais detalhes, né? Aqui, ó, um corte, né? Tá aqui, ó. Então, aí eu fiz nessa época esse projeto, eu assinei, né? Fiz a minha RT, né? Que é a minha responsabilidade técnica, foi devidamente registrada na época, eu atuava como engenheiro projetista. E só para finalizar a ideia dessa aula, né? Com este exemplo aqui, né, que você já vê que tem mais detalhes, parece ser difícil, parece ser complexo, realmente né? Não requer dedicação e esforço para aprender isso daí. Vou finalizar essa aula lembrando que não é apenas construir uma caixa de alvenaria e enterrar no solo, tá certo? Sistema de tanque séptico é um assunto interessante, é um assunto importante para o profissional da área de saneamento, seja ele técnico de nível médio, seja ele um tecnólogo ou um engenheiro sanitarista. É fundamental que ele compreenda as normas e saiba calcular e desenhar e projetar esses sistemas, tá certo? Então era esse o conteúdo que eu planejei para essa aula experimental. Agradeço desde já a oportunidade e desejo bons estudos para vocês, né? Só lembrando que eu vou deixar aí as atividades e as referências, esse vídeo estará disponível, assim como o PDF dessa aula, tá bom? Obrigado e um grande abraço a todos e bons estudos.